Os pais da antiga e alguns da nova geração continuam afirmando que umas boas palmadas na hora certa é essencial para impor limites nas crianças. Outros acham que o castigo pode substituir a palmada. A verdade é que a grande maioria dos pais ainda tem muitas dúvidas na hora de impor a educação mais conveniente para seus filhos. A psicóloga Tânia Zaguri, há muito tempo, a filósofa Tânia Zaguri, há muito tempo trata do assunto, está lançando seu novo livro em Belém, Educar Sem Culpa. A gente conversa agora com a filósofa. Doutora Tânia, bom dia. Bom dia. Vamos começar pela palmada, porque, inclusive, num dos livros, o Educar Sem Culpa, né, você afirma categoricamente, para você, né, que não existe benefício algum em agredir os filhos, que, na verdade, é uma forma de agressão. Por quê? Bem, porque, na verdade, todo o meu trabalho tem sido no sentido de mostrar aos pais que a gente só agride fisicamente nossos filhos porque a gente não agiu antes, quando deveria ter agido. Então, na verdade, a palmada é uma forma que eu chamo a pedagogia do desespero. Ou seja, você só bate quando você deixou de educar antes. Ou seja, você vai deixando o teu filho fazer uma série de coisas que você não concorda, né? E aí, na hora que você não aguenta mais, você parte para a agressão física. Então, o grande problema que existe por trás disso, inclusive, é que a palmada pode aliviar o pai, a mãe, da raiva que ele está sentindo. Mas, na verdade, não é um ato educativo. No livro, inclusive, você coloca uma situação que é bastante comum no relacionamento pai-filho, que após a palmada sempre vem uma sensação de arrependimento muito grande, e você acaba deixando com que o filho faça o que ele não queria fazer, e a palmada acaba caindo na vala comum. E acaba, como eu estava falando, né, você faz aquilo, agride a criança, em seguida vem uma sensação de culpa, porque evidentemente você é mais forte, né, pelo menos até que teus filhos cresçam, né? Então, com isso, o que acontece? Você estabelece uma relação em que você mesma não está convencida da eficácia desse tipo de educação, entre aspas, né? Que não é, como eu disse, um ato educativo, é apenas um momento de descontrole. Então, o que a gente defende é a ideia de que os pais coloquem os limites um pouco antes, né, de você estar completamente descontrolado e passe por uma atitude dessa. Certo. Esse é o remédio para evitar a palmada, ou realmente não vai existir um momento que não vai dar mais? Não. Tem muitos pais que não batem nos filhos, né, e tem muitos que batem. E, na minha opinião, infelizmente, porque eu acho que exatamente o que você colocou, o problema da culpa, é uma das coisas que a gente trata nesse último livro, Educar Sem Culpa, né? Porque é uma tentativa justamente de evitar esse processo, que é um processo que se torna um círculo vicioso. Quer dizer, você vai deixando a criança fazer tudo que ela quer, né? Embora não concordando com isso. Daqui a pouco você fala, pede, implora, vai aquela situação até que você se descontrola e bate mesmo. Aí você se sente extremamente culpado por ter agredido o teu filho, porque você sabe que é uma covardia, você é maior, mais forte, né? Então, você se sentindo culpado, você volta para se desculpar, para se sentir bem de novo consigo próprio, você começa a deixar ele de novo fazer tudo o que ele queria. E daqui a pouco você bate. Então, cada vez você vai ter que bater mais forte. E aí chega aqueles casos de violência física mesmo, né? Bem, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos ao estúdio do Bom Dia Pará, entrevistando Tânia Zaguri, depois do intervalo. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Pará, entrevistando a escritora Tânia Zaguri. Tânia, como é processado na cabeça da criança, na cabeça dos nossos filhos, a palmada, a agressão? Olha, eu acho que exatamente dessa forma que a gente colocou anteriormente, né? O pai e a mãe são as figuras de segurança da criança, né? Então, evidentemente que quando exatamente essas figuras das quais a criança espera toda a segurança, quando ela é agredida fisicamente por essas pessoas, evidentemente que a criança se torna extremamente insegura, porque a agressão física dos pais evidencia uma insegurança neles. Então, a criança percebe os pais inseguros e, portanto, ela se torna insegura. Além de que ela se sente humilhada, com a sua autoestima abalada, né? Porque exatamente de quem ela espera receber amor, carinho, orientação, equilíbrio, né? Bem, Sem Padecer no Paraíso, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. É, na verdade, uma verdadeira tirania. São os ditadorzinhos, né? São, se a gente deixar, né? Então, esse primeiro livro, Sem Padecer no Paraíso, né, que antecedeu ao Educar Sem Culpa, ele está na 10ª edição. E a gente fez um trabalho... E o outro está já na 3ª também.
Então, o que ocorre é o seguinte, o Sem Padecer no Paraíso, ele foi fruto de uma pesquisa de campo que a gente fez como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que a gente procurou estabelecer quais seriam as características básicas da relação dos pais e filhos de hoje. Porque eu percebi, como mãe que eu também sou, né, além de educadora, eu percebi que havia uma mudança assim, brutal, né, na relação de pais e filhos hoje. E na minha pesquisa, a gente conseguiu verificar que são 3 os sentimentos básicos que atingem os pais hoje. O primeiro é o desejo de não autoritarismo, e os outros 2 a insegurança e o terceiro a culpa. Esse desejo de não autoritarismo, quer dizer, não querer repetir aquele modelo antigo, né, levou muitos pais a não darem nenhum tipo de limite aos seus filhos, não fazer nenhum tipo de restrição, achando que senão eles iam ser antiquados. E o que aconteceu com isso? Aí é que eu dei essa denominação, né? Surgiram os pequenos tiranos, quer dizer, você acaba tendo dentro de casa uma mudança na relação de poder. Pais que eram autoritários, a gente hoje está vendo muitos filhos autoritários. E parece que impor limites é uma coisa extremamente saudável a partir do momento que o mundo impõe limites, né? A vida impõe limites. Exatamente. Né? Toda a minha preocupação, você tocou num ponto fundamental, é exatamente com a formação do cidadão do futuro, né? Se você começa a criar dentro de casa um verdadeiro tiranozinho, quer dizer, aquele que pensa que pode tudo, aquele que acha que o mundo foi feito só sob encomenda para ele vai reproduzir esse modelo na sociedade depois, né? Tânia, filhos de pais separados, eles são realmente problemáticos? A separação em si causa problemas tão irreversíveis na cabeça de uma criança? Olha, isso depende dos pais, né? Mais uma vez. Quer dizer, toda separação é uma coisa que significa para as pessoas uma, digamos assim, uma falência, né, de alguma coisa que não deu certo, né? Então, os pais se sentem culpados por isso, de não ter dado aquela família modelo, né, que fica no imaginário das pessoas. E aí eles saem dessa relação machucados, muitas vezes, e começam um ao outro querer se machucar também, se agredir, e muitas vezes eles usam as crianças para esse tipo de agressão. Então, a maior parte dos problemas que surgem vem daí, né, do fato do pai e da mãe não pararem, de repente, no momento da separação, de perceber que, mesmo separados, o objetivo maior deles em relação aos filhos tem que ser de educá-los, né, em comum. Por mais difícil que isso seja. Aí, assim, é que começa a haver essa problemática, né? Você falou que, principalmente o Sem Padecer no Paraíso, é o resultado de várias consultas, né, de várias pesquisas. Foi uma pesquisa de campo grande. E nessas pesquisas, as crianças falaram alguma coisa a respeito, por exemplo, de se meu pai, ao invés de me bater, fizesse isso, seria bem melhor. Isso que essas crianças, eles esperam alguma coisa além ou aquém, né, da batida, da palmada, olha, por exemplo? Nessa pesquisa... Existe uma ansiedade? Existe, mas na verdade isso eu estou avaliando agora, porque eu estou fazendo no momento uma pesquisa em que eu estou ouvindo os jovens, os adolescentes, certo? Nessa pesquisa eu ouvi os pais. O que eu percebi é o seguinte, os pais, quando eles batem, eles se sentem muito mal. Então, por isso mesmo é que a gente diz para eles, vamos evitar isso, né?